A paz do Senhor, querido professor, querido amante da EBD, a Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui mais uma vez com mais uma lição e hoje, lição de número 12 para o nosso aprofundamento, conhecimento bíblico, para o nosso crescimento espiritual. Tenho certeza que será um momento de muita bênção, uma vez mais, onde o Senhor falará conosco através da sua palavra. Hoje acompanhado, da nossa querida professora Hanani, do nosso querido professor Daniel, a quem aqui já quero externar as minhas congratulações, os meus votos de felicitação pela sua vida, pelo tempo que esteve conosco. Daniel hoje terá uma participação muito especial conosco, porque após esse podcast, ele terá algumas outras atribuições, mas com certeza irá voltar em outras oportunidades para poder contribuir conosco. Eu já quero saudá-lo com a paz do Senhor. A paz do Senhor, querido professor Daniel. Pai do Senhor, meu Felipe, Pai do Senhor, Marnane, Pai do Senhor, querido professor que esteve com a gente durante essas 12 lições, Falta só mais uma para nós concluirmos esse trimestre. Tenho certeza que foi uma bênção. Jesus ainda tenho certeza que essa semente está sendo lançada. Pai do Senhor, querida professora Imahanani. A paz do seu irmão Felipe, a paz do seu irmão Daniel, e aproveitando também para dizer que foi uma honra tê-lo conosco, Que Deus continue lhe abençoando e lhe usando, que eu tenho certeza que muitas coisas Deus fará através da sua vida, certeza absoluta. E é um prazer estar com você que está nos ouvindo, que está nos assistindo e aprender mais um pouquinho da palavra do Senhor conosco, É isso aí. Tomara que tenha anotado aí muita coisa boa, nosso professor Daniel, muito aprofundamento, muita bênção de Deus, muita aconselhamentos e também dicas pedagógicas, Quem não lembra, por exemplo, sempre do Espadas para o Ar, onde nós já podemos fazê-las, introduzi-las nas nossas salas de aula e com certeza continuará sendo uma bênção para o nosso querido professor, o irmão Daniel. Como foi falado hoje, lição de número 12, estamos chegando ao final da lição do segundo trimestre. As parábolas de Jesus são vivas. Hoje, uma história sobre dinheiro. Vamos falar um pouco sobre dinheiro à luz da Bíblia. Uma história sobre dinheiro. Eu tenho certeza que essa lição será de muito crescimento para as nossas vidas e também para a vida dos nossos alunos. Querido professor, a mensagem está em Lucas, capítulo 12, versículo 15, naquela parábola onde Jesus trata sobre o contexto que nós vamos falar aqui daquele fazendeiro, e antes também faz menção sobre a questão da avareza. A mensagem diz: prestem atenção, tenham cuidado com todo tipo de avareza. Então, não é com a avareza, é com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Então, olha aí, olha aqui, orientação, que palavra de Jesus Cristo. Nós vamos compreender hoje sobre o amor ao dinheiro, entendendo que é a fonte de todos os males e os bens materiais também. Vamos falar um pouco sobre a prosperidade à luz da Bíblia e também a primazia do ser sobre o ter. Vamos compreender, vamos falar e vamos ensinar. E eu tenho certeza que será uma lição de bênção para a sua vida, querido professor. Como já foi dito aqui, nós precisamos ter cuidado com todo tipo de avareza. Nós sabemos que a avareza, como disse o apóstolo Paulo, ele colocou a avareza na prateleira de ladrões e de assassinos, entendendo que esses também ficaram fora do reino de Deus. Então, é algo que nós precisamos realmente combater no nosso coração, no nosso dia a dia, no sistema que nós estamos inseridos, que é o mundo hoje capitalista, e nós temos certeza e nós compreendemos que o amor ao dinheiro é sim uma fonte de males. Não é ter dinheiro, é o amor a esse dinheiro. Nós precisamos entender, irmão Daniel, que quando nós colocamos o nosso amor, depositamos o nosso amor naquilo que nós temos, no dinheiro que nós temos, que nós ganhamos, que nós conquistamos, esse dinheiro ele pode trazer para nós alguns males. Verdade. E eu estava pensando um pouco como essa lição é importante. E você, professor, tem uma missão tão tremenda nessa lição, porque você vai estar simplesmente preparando o seu aluno para o futuro. Como assim? Afinal de contas, nós vivemos numa sociedade, como
Felipe já disse, né? Uma sociedade capitalista, nós sabemos que nós temos as nossas responsabilidades, que aqueles adolescentes ainda vão crescer, vão entrar no mercado de trabalho, vão desenvolver atividades, vão ter os seus salários, vão ter as suas remunerações, seus objetivos, seus sonhos de vida, e você, professor, vai estar preparando desde já, é como se fosse, justamente como o Felipe disse, uma educação financeira através dessa aula, colocando já, desde já, o pezinho no chão, vamos dizer assim, no adolescente, para lembrar a ele que quando você ama o dinheiro acima de outras coisas, você está trazendo males para a sua vida. Então, a sua missão, professor, ela é extremamente importante, né? Eu considero essa como uma das principais lições que nós temos, porque vai estar preparando, você está preparando espiritualmente o seu aluno e preparando para as atividades do dia a dia, para o mercado de trabalho. Quem diria que na aula da escola dominical estaremos preparando os adolescentes para o mercado de trabalho? Mas é justamente o que acontece, né? E como a Bíblia é um livro precioso, né? Porque ela nos ensina tudo, desde como chegar aos céus até enfrentar os dilemas do dia a dia, né? E dentro do nosso primeiro tópico, né, a respeito do cuidado com a avareza, né? Às vezes a gente lança as perguntas para os adolescentes lá na nossa classe, porque tem alguns termos específicos que a gente ouve, mas que a gente vai falando naquela linguagem do evangeliquez, vamos dizer assim, né, que a gente acha super normal, né? Todo mundo sabe o que é circuncisão, todo mundo já ouviu falar propiciatório, essas palavras, mas o seu adolescente sabe o que elas significam? Se você parar para perguntar, adolescente, você sabe o que significa circuncisão? Você sabe o que significa o conceito daquela palavra que você vai falando, né? E dentro dessa lição, né, você pode perguntar para o seu aluno, o que é avareza? A avareza é um pecado muito grande, e realmente é, mas o que é? Aí pode um ficar olhando assim para o teto, então, a avareza não sabe dizer o que é. E é importante você dizer os termos, né? Esclarecer os conceitos, como o Hanan também já fez várias outras vezes, é muito importante isso, né? E como a lição ela coloca, eu achei muito simples, objetivo e direto, né? A avareza é uma característica que tem um apego demasiado. E olha só como a lição diz, né? De quem vive para adquirir e acumular riquezas. O objetivo da vida da pessoa é acumular riquezas. É viver para isso. É viver com um propósito deturpado, viver com um propósito que não deveria ser aqui. Quando a Bíblia diz, né, quer comais, quer bebais, fazer isso tudo para a glória de Deus. E a pessoa avarenta, ela não está fazendo para a glória de Deus, ela está fazendo para si mesma, né? E aí a lição vai continuando falando que, infelizmente, essa avareza, né, esse conceito, esse amor, esse apego às coisas materiais, de acumular coisas para si mesmo, né, tem, infelizmente, entrado na vida de muitos cristãos. E eu não esqueço nunca, irmãos. Eu acho que era adolescente, né? E aí eu estava assistindo televisão uma vez. E aí uma propaganda começou a passar. E aí falava sobre os grandes iates, quais eram os iates mais caros do mundo, as maiores mansões do mundo, mostrava quantos quartos tinha, quadra de tênis, eram milhões e milhões de reais, jatinhos, aviões, as joias mais caras do mundo, eram os diamantes, milhões e milhões de dólares aquilo. E eu fiquei vendo aquilo e mostrava os preços dos carros mais luxuosos, as marcas de luxo. Aí no final daquela propaganda mostrando tudo aquilo, dizia assim, isso tudo pode ser seu. E sabe o que era isso? Era uma propaganda de uma instituição religiosa. Meus irmãos, eu quase caí para trás quando eu vi um negócio daquele. Como é que, a que ponto chega o evangelho a ser deturpado? Dizer que uma instituição religiosa está propagando que o seu objetivo de vida, colocando como literalmente uma avareza, né? Falando sobre diamantes, sobre iates, sobre essas coisas. Aí eu estava ainda na adolescência, eu lembro que essas coisas marcam a gente, né? Que eu fico, meu Deus do céu, a que ponto estão deturpando a palavra, né? E aí outro canal, uma senhora contando um testemunho, dizendo, um testemunho que é um testemunho, né, às vezes, né? E ela dizendo, eu antes de aceitar Jesus, eu tinha uma casa,
Depois que eu aceitei Jesus, eu fiquei com 2 casas. Meu Deus, a que ponto as pessoas estão ficando cegas e deturpando a mensagem da cruz, né? E você, professor, está com a responsabilidade de resgatar a essência do evangelho para o seu aluno. Lembrar que o evangelho não se trata dessas riquezas, não se trata dessas joias, não se trata desses luxos, desses iates, mas se trata do que a palavra do Senhor diz, né? Buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas eu nunca esqueci uma palavra que eu ouvi, porque a maioria das pessoas acaba citando esse versículo errado, porque todo mundo diz assim, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, mas a Bíblia não diz demais coisas, diz estas coisas. E estas coisas que Jesus, quando fala em Mateus 6, é falando sobre o que comer, sobre o que vestir, sobre o que calçar. Não está falando de uma vida luxuosa, não está falando de uma vida efêmera, de uma vida focada em coisas de luxo. Está falando das nossas necessidades. Jesus está dizendo as suas necessidades serão supridas. Não está falando dos seus luxos que serão supridos, coisas supérfluas. Está falando daquelas coisas básicas. O Senhor nos garante porque Ele é o nosso pastor e nada nos falta, porque nós temos Ele como a nossa plenitude. Como as coisas acontecem mudando, né? Mudando o sentido infelizmente, e dentro dessa teologia da prosperidade, dentro dos, como a gente pode dizer, infelizmente, dos pastores que existem nos Instagrams e que seu aluno tem contato com eles, porque eles usam suas redes sociais e tem aquelas mensagens bonitas, aqueles tons bonitos de voz, né? Mas colocando o homem como centro, o homem sendo o centro de tudo, e aí isso vai despertando a avareza dentro do coração da pessoa desde cedo. Ah, mas uma mensagem tão bonita, é um som, um plano de fundo, aquela coisa tão agradável de se ver, mas a mensagem, o conteúdo não está de acordo com a palavra de Deus. E você, professor, lembre-se, como Felipe Adriano, eu até anotei o que ele já tinha, que acabou falando justamente, né? Que os avarentos, eles estão na mesma postura que os ladrões, que os bêbados, que os caluniadores, está no mesmo nível, né? Para você ver a seriedade dessa aula, a importância, né? Tem 2 características interessantes do avarento, que, primeiro, ele é apegado de forma excessiva e demasiada ao dinheiro. E, segundo, ele vive para o dinheiro. Não é que no modo de viver ele ganha dinheiro, né? É que ele vive para o dinheiro. Ele só pensa no dinheiro, ele só pensa em ganhar o dinheiro. E nós precisamos deixar claro, nesse primeiro ponto da avarência, que em momento algum a Bíblia e até mesmo Jesus fala mal do dinheiro. Em momento algum. O dinheiro em si não está em xeque aqui. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Até porque o dinheiro em si, ele é bom. O dinheiro em si, ele é tão bom que, além de ser útil para as nossas necessidades, é útil para a obra de Deus. Por exemplo, como é que nós mantemos missionários lá fora? É com recursos financeiros, é com dinheiro. Como é que nós mantemos instituições e a manutenção do templo? É com os dízimos e as ofertas, ok? Isso é dinheiro. Então, o dinheiro em si, ele é bom, mas o amor ao dinheiro, ele é um perigo, porque os avarentos, eles vivem para o dinheiro e eles são tão apegados àquele dinheiro que esse apego é forte o suficiente para tirar Jesus do centro dos corações dele. Por exemplo, nós podemos citar aqui o jovem rico, né, Daniel? Nós podemos citar aqui o jovem rico, porque o jovem rico era tão apegado, mas tão apegado ao dinheiro, que ele é capaz de perder a vida eterna pelo amor ao dinheiro. Olha o quanto o dinheiro pode enraizar em nosso coração ao ponto de nós perdermos, por causa dele, a nossa salvação. Ou, melhor parafraseando, não por causa dele, mas por causa do amor a ele, o amor ao dinheiro. É verdade. E até mesmo na parábola que Jesus citou, né, nós temos em Lucas 12, é interessante porque em todo momento
aquele homem rico, ele vai perguntando a si mesmo. Ele que responde a si mesmo: o que é que eu vou fazer, então, com tanta oferta da colheita, né? Em nenhum momento ele para e diz: Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça, né? Em nenhum momento, é um monólogo, só ele fala, só ele, você vê como ele está centrado em si mesmo, né? Ele colhe, ele não tem armazenar, então ele pensa: o que é que eu vou fazer? Aí ele diz: eu tenho uma ideia, sou eu que vou destruir o armazém para construir o novo. Até que, no final, Deus aparece. Parece que assim, é um monólogo, porque o centro dessa história acaba sendo o homem, é só ele pensando em si do que ele pode fazer para si mesmo. Em nenhum momento ele pensa em ajudar o próximo, em nenhum momento ele lembra das outras pessoas que estão padecendo, né? Nós sabemos que na nossa igreja nós temos departamentos sociais de pessoas dentro da nossa igreja que precisam, né, de um apoio maior. Nós temos mantenedores fora do nosso estado, dentro do nosso estado, na nossa realidade do sertão, e nos missionários, como o irmão Felipe falou, né? E as pessoas acham que igreja não tem funcionamento, né? Tem que pagar água, luz, energia também, viu? Também paga essas coisas, né? Mas em nenhum momento aquele homem rico lembra disso. Ele só lembra de si, até que Deus, ele estava achando, esse homem estava achando que ele estava, né, fazendo tudo certo, como diz no popular, né? A última Coca-Cola do deserto, achando que estava firme nas suas decisões. Aí sabe o que Deus diz? Deus não chama ele de você foi sábio. Não, você está certo. Não, a primeira palavra que Deus diz é louco. Deus nos guarde de ser chamado de louco pelo Senhor, né? Já com spoiler aí do tópico 2, eu queria ouvir a irmã Hanan, né? Nossa professora, que é a professora Hanan, Daniel. Tá tão bons comentários aqui que eu tô quietinha. Não, eu estou falando mais. Nós queremos ouvir a irmã Hanan, tá só ali, ó, aguardando o momento de trazer as suas pérolas. E eu queria ouvir a irmã Hanan, porque Daniel deu trouxe uma síntese maravilhosa do tópico 1, e nós já entramos aqui no tópico 2, e algo interessante que eu vejo nesse tópico 2 que nós vamos abordar bem aqui sobre essa parábola, irmã Hanani, é que a parábola traz algumas certezas. Dentre essas certezas, uma das tais é que nós podemos receber bênçãos e fazer dessas bênçãos maldição em nossa vida. É verdade. Esse amor ao dinheiro, né? Esse amor às coisas materiais faz você se esquecer, ficar cego, né? Eu estava ouvindo vocês comentando aí a questão da avareza, e a gente pode dizer que a avareza está ligada diretamente à cobiça. A pessoa, ela cobiçar as coisas, né? Ela querer ter as coisas para si, as coisas que ela não tem. E é o que acontece, quando você deseja alguma coisa que você não tem, você vai querer conseguir buscá-la, né? Você passa por cima de pessoas, né? Você esquece da humanidade, você esquece da sua humildade, você esquece do próximo. Então, esse segundo tópico, ele traz exatamente esse ponto, de que essa prosperidade que o dinheiro dá, que a pessoa, faz com que a pessoa esqueça, né? Gere esse esquecimento das necessidades básicas, né? Do convívio social, das necessidades básicas da vida. No caso, tomando como base o versículo, o capítulo que a gente está estudando nessa lição, de que o fazendeiro lá, ele esqueceu primeiramente de quem? De Deus, né? Ele foi cometendo pecados, digamos assim. Por quê? Ele primeiro descumpriu o primeiro mandamento, que foi não amar a Deus. Ele esqueceu completamente de Deus, né? Ele se sentiu tão confiante a ponto de esquecer que foi Deus que deu a ele aquilo. Foi Deus que fez a colheita ser abundante, né? E ele simplesmente se esqueceu, deixou passar aquilo. Como o Salmo 127 diz, né? Que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Né? Ele esqueceu que existe esse salmo na Bíblia. Exatamente. Se esqueceu completamente de quem é o dono, na verdade, né?
Ele deve ter pedido tanto para o Senhor, para Deus ajudar, para Deus mandar chuva, para fazer com que a colheita fosse boa, mas na hora que as bênçãos vêm, ele se esquece completamente de quem mandou as bênçãos, né? Ele também se esqueceu, descumpriu o quê? O segundo mandamento. Ele não amou a Deus e também não amou ao próximo como a si mesmo. Ele simplesmente quis guardar tudo para ele, né? Construiu novos celeiros maiores para guardar para ele. E a Bíblia não nos ensina dessa forma. Nós temos que ter, né? Buscar ter as coisas, mas nós temos que buscar para suprir as nossas necessidades e suprir as necessidades do nosso próximo. Aquele nosso próximo que nós já estudamos em algumas lições passadas, que está ao nosso lado, que necessita muitas vezes, não tem o pão na mesa para colocar, para comer, não tem o que calçar, não tem o que vestir, né? O próximo que necessita até de um abraço, de uma palavra amiga, né? Porque a gente está falando aqui especificamente de dinheiro, de suprir, você pode comprar uma cesta básica e levar para uma pessoa que está necessitada, né? Você pode dar uma oferta para uma pessoa que não tem, por exemplo, onde morar e está conseguindo, tá precisando de um canto para ficar, e você consegue um canto, né? Então, várias formas de você fazer essa obra, mas também de dar uma palavra, né? De dar um abraço, de aconselhar aquela pessoa, né? Várias formas da gente estar próximo, da gente ajudar o nosso próximo. Mas especificamente aqui na lição, ele se esqueceu de ajudar aqueles que estavam ao redor dele. Pode ser que o fazendeiro vizinho dele não tenha tido a mesma bênção que ele teve na colheita. Por que não dividir um pouquinho, né? Passar um pouquinho para o irmão e, dessa forma, mostrar, né, as bênçãos de Deus na vida dele, porque a gente testifica das bênçãos do Senhor também quando a gente tem essas atitudes, né? Quando a gente cumpre os mandamentos do Senhor, quando a gente cumpre a palavra de Deus. E ele escolheu, ao invés dele se dividir ou não só suprir as suas necessidades, viu como que ia sobrar, ajudar o próximo, ele escolheu guardar tudo para ele sozinho, né? Suprir apenas as suas necessidades e não olhar para o próximo. Ele também esqueceu de que era mortal, o que a nossa lição traz. Por quê? Porque a gente não deve juntar riquezas aqui na terra, devemos juntar principalmente riquezas nos céus, né? Nós não sabemos o dia que Deus vai nos levar. Então, não quer dizer que nós não devamos trabalhar para buscar ter o nosso sustento, suprir as nossas necessidades, ter um lugar para morar, né? Não pensar no nosso futuro de ter uma aposentadoria, por exemplo, para quem vai se empregar, né? Que já busca isso desde a adolescência, para ter um descanso. Não deve achar, estou com 50 centavos, vou gastar, né? Gasta tudo de uma vez. Aí vem a aula de economia que tem que, né? Você tem que saber poupar, saber gastar, e depois que a gente casa, a gente sabe como que é muito bem isso. Tem que saber bem direitinho como dividir isso. Então, ele se esqueceu de que um dia ele poderia morrer, e aquilo ia ficar para quem? O que ia acontecer, né? E o que a Bíblia traz para a gente em relação a essas riquezas no céu? Porque a Bíblia nos diz que nós devemos juntar a nossa riqueza no céu, e não aqui na terra. Mas aí o adolescente vai dizer, e como é que eu faço isso? Né? Como é que eu junto esses tesouros no céu? Porque aqui na terra, juntar tesouro é você ter o dinheiro para você ter uma casa boa, ter um carro bom, né? Ter roupas boas, ter uma despensa farta. Mas juntar dinheiro no céu é você o quê? Você fazer a obra do Senhor, você servir a Deus com um coração humilde, com um coração amoroso, né? É você ajudar o necessitado, como a gente já falou aqui. É pregar a palavra do Senhor, não só através de palavras,
dando aula como a gente, por exemplo, que estamos estudando e passando a palavra do Senhor, mas principalmente com a vida, com a sua atitude, com a sua forma de pensar, com a sua forma de agir, seguindo a palavra do Senhor, né? Deixar claro para o adolescente de que esses são os verdadeiros tesouros, é a palavra de Deus, é seguir o que Jesus, a vida do Senhor Jesus, né? Seguir o exemplo da vida de Jesus através da nossa vida. Nós vamos testemunhar isso. Glória a Deus. É interessante, irmã Hanani e irmão Daniel, que vocês estavam falando sobre a questão da bênção de Deus sobre este homem, e assim, ele deveria logo ter pensado em Deus por algumas razões, dentre as quais ele pode, por exemplo, arar a terra, ele pode, por exemplo, manipular a semente, mas só quem rega a terra, só quem dá chuva é o nosso Deus. Ele não tem um domínio, ele tem um domínio sobre a terra, ele tem um domínio sobre a semente, ele tem um domínio sobre a semeadura, mas ele não tem um domínio sobre o mais importante, que é aquilo que rega a terra. E é interessante porque este homem, talvez, claro que é uma parábola, mas dentro dessa parábola é um ensinamento tremendo e tão profundo que Jesus está querendo nos ensinar, é que pensemos um pouco, talvez o que esse homem está guardando seja mais do que suficiente. Suficiente, talvez, ao ponto de que ele se estrague, ao ponto de que se estrague, que se desperdice, e ele não pensa nem nisso. E é preciso nós ponderarmos aqui que Jesus, ele também veio para salvar os ricos, e na vida em que o Senhor ele dá a alguns servos seus específicos na Bíblia Sagrada, ele enriquece a muitos. Então, é interessante nós analisarmos isso, principalmente para adolescentes que estão construindo, começando a construir o seu futuro, estão pensando no amanhã, na família, no dinheiro, nos recursos. É importante nós passarmos para os adolescentes que o Senhor pode os fazer, mediante a benção dele, pessoas que serão muito, muito abençoadas financeiramente, ou o Senhor poderá dar o suficiente para que elas vivam bem, mas de uma coisa nós temos certeza, o Senhor não vai desamparar ninguém, mas a estes a quem o Senhor der a condição, mediante a sua ajuda ou o nosso esforço também, nós precisamos entender que a bênção de Deus é para que nós possamos abençoar a outros. É interessante porque Deus não se omite em abençoar. Por exemplo, no mesmo contexto desse fazendeiro, Deus abençoou de forma enriquecedora a José. Enriquecedora ao ponto de que celeiros como esse aqui dessa parábola sejam cheios. Mas para quê? Para que José administre, para que ele abençoe a outros. Então, nós precisamos entender e passar isso para o adolescente, que o nosso Deus é um Deus que abençoa, para que nós possamos abençoar, e que também tem interesse em salvar também os ricos, porque a sua salvação é para todos. Por exemplo, esses dias eu estive ministrando sobre Zaqueu, e Zaqueu era um homem extremamente rico, e o Senhor foi até a casa de Zaqueu, aprove ao Senhor salvar a Zaqueu. Só que quando a salvação chega na casa de Zaqueu, a primeira coisa que Zaqueu diz eu vou pegar o que eu tenho, e se eu tenho defraudado alguém, eu vou dar aos pobres, eu vou repartir 1, 2, 3, até 4 vezes, não tem problema. O que Zaqueu estava dizendo o mais precioso eu obtive, que foi a minha salvação. Jesus pousou em minha casa. O resto, eu vivo com pouco, eu vivo com muito, como disse Paulo, né? Você vive com muito, você vive com pouco, porque nós entendemos que a riqueza e a maior riqueza que nós temos não é os bens, não é o dinheiro, é o Senhor em nossa vida. Jó, ele foi fiel no muito, na prova Deus o colocou, e no pouco ele também foi fiel, porque uma coisa interessante que eu queria compartilhar aqui com os professores que estão conosco aqui, também vão assistir para nós compartilharmos com os nossos alunos, é que para Deus, até notei isso, para Deus não é rico quem tem pouco ou quem tem muito. Para Deus é rico aquele que tem, e à medida que tem, não ocupa o espaço de Deus, sendo pouco ou sendo muito. É como a viúva.
Jesus observando com seus discípulos e muitos chegando lá, os ricos depositando no tesouro a oferta, e o Senhor observando, lá vem a viúva que não tem muito, tem pouquinho, mas o que ela tinha, ela deu em oferta, como quem está dizendo, o que eu tenho eu dou, porque o que me faz falta não é o dinheiro, o que me faz falta é a fidelidade ao Senhor. Então, que nós venhamos entender e possamos passar para os nossos alunos que para Deus o que importa não é quem tem muito ou quem tem pouco. Para Deus o que importa é você tendo alguma coisa ou não, que o muito ou que o pouco não tire o espaço dele, porque ele é o nosso todo. Nós podemos ter pouco ou muito, mas nós temos um todo, e o todo é o nosso Senhor Jesus. A gente tira da lição da... Pode falar. Não, só bem rapidinho. O exemplo que você deu da viúva, né? Ela tinha pouco, mas a intenção do coração dela foi muito mais humilde, né? Foi melhor do que a do rico. Então, lembrar aos adolescentes que vale muito mais a intenção do seu coração de dar aquela oferta. Qual a intenção do seu coração em relação ao que você está trabalhando? Para que você vai usar aquele dinheiro, né? Para que você quer ter uma vida próspera? Qual é a sua intenção? É apenas enricar? É apenas mostrar que tem muita coisa? Isso. É apenas mostrar luxo? Não. A intenção de ter é de poder ajudar o próximo quando você precisar, é de suprir as suas necessidades, né? E o coração humilde é abençoado por Deus. Deus abençoa aqueles que têm um coração humilde, que têm a intenção de abençoar o outro. Então, consequentemente, você traz a bênção de Deus para a sua vida. Verdade. E o exemplo que o Felipe deu a respeito de José, né? São duas situações parecidas. José encheu seus celeiros e aquele homem também encheu seus celeiros. Mas o final deles foi totalmente oposto, né? José foi para abençoar outras pessoas e aquele homem foi para enriquecer a si mesmo. E ainda foi chamado de louco pelo Senhor, né? Meu Deus, que Jesus nos guarde de ser chamado de louco, né? E ainda eu tenho certeza, né, que fique bem claro, ninguém aqui está dizendo, professor, que agora todo mundo vai ser pobre, ninguém vai atrás de trabalhar mais nada, né? Nada disso, pelo contrário. Nós cremos que esses adolescentes, eu creio, e eu digo lá para os meninos, eu creio que vocês vão ser levantados em lugares altos, vocês vão chegar em lugares ainda dentro da sociedade. E você, professor, ministre sobre a vida dos seus adolescentes também. Em nome de Jesus, vai ser próspero, vai abençoar outras pessoas, vai chegar em posições de destaque, assim como o Senhor levantou José naquele tempo como governador do Egito, né? Deus pode levantar o seu aluno como pessoas influentes, mas que eles nunca se esqueçam que na aula de escola dominical alguém falou para eles dizendo que quando você chegar nessas posições de destaque, quando você chegar lá naquelas posições, nos lugares altos, o seu amor precisa ser sobre Jesus. O seu amor tem que continuar sendo Jesus acima de tudo. E não uma posição de destaque, não uma posição que você vai ocupar em nome de Jesus. Perfeito, perfeito. Glória a Deus. Nós vamos entrar aqui no nosso terceiro tópico, né, no terceiro bloco, né, desse podcast, e quão abençoadora e enriquecedora tem sido essa aula de hoje. É uma aula, né? É um subsídio, mas é uma aula. Nós estamos aqui aprendendo uns com os outros, e é interessante. Eu quero pedir aqui uma licença literária aqui com os nossos caros professores, porque eu fiz uma hashtag aqui: pobre idolatria e rica idolatria. Esse pobre e rico aqui é só num contexto realmente de bens materiais, porque tem gente que, fazendo essa análise sobre a questão do dinheiro, que o amor ao dinheiro é que é mal, tem gente que não tem muito dinheiro e é idólatra ao dinheiro, mesmo com o pouco que tem. E tem gente que é rico e é idólatra com o muito que tem. Então, que nós venhamos entender e sermos gratos por aquilo que Deus tem nos dado. E entendermos que, se formos fiéis no pouco, no muito, o Senhor nos colocará, compreendendo que as riquezas que Deus tem para nós é muito maior do que qualquer riqueza dessa terra, porque são riquezas eternas, né?
eu queria poder fazer uma pergunta, e é retórica para os nossos professores que estão estão nos assistindo aqui, né, e vão dar a sua aula, é uma pergunta que nós poderíamos fazer para os nossos adolescentes. Qual a sua perspectiva sobre eternidade? Qual é a sua perspectiva sobre a eternidade? Porque esse homem aqui, ele esquece de Deus e esquece do próximo. E é um parâmetro. É um parâmetro. Aonde Deus nos colocou? Será que aonde nós chegamos hoje, nós esquecemos primeiro de Deus e depois do próximo? Porque se nós esquecemos de Deus por aquilo que Deus nos deu e esquecemos do próximo por aquilo que nós temos, nós somos pobres. Nós somos pobres. Eu posso ter muito dinheiro, mas se eu esqueço de Deus por aquilo que eu tenho e do próximo por aquilo que Deus me deu, eu sou muito pobre. Porque eu sempre costumo dizer isso, que a riqueza e a prosperidade é mediante aquilo que o dinheiro não pode comprar. E é o que nós temos de mais precioso, que é a salvação no Senhor Jesus. E a terceira coisa aqui, encerrando e fechando esse segundo tópico, é que esse homem esquece, como foi dito pela nossa professora Hanani, que ele é mortal. Olha, ele não se preocupou em entender que ele é mortal, que ele não é eterno. Então, a minha pergunta é, qual a nossa perspectiva sobre a eternidade? O avarento, ele não tem lugar no reino de Deus, porque o avarento, ele vive como se fosse viver para sempre. E nós precisamos entender que nós não vamos viver para sempre, por isso, da urgência de fazermos hoje para Deus tudo o que nós podemos. Então, que nós, professores, venhamos a fazer os adolescentes entenderem que nós não podemos viver para o dinheiro, porque nós vamos passar e o dinheiro também vai passar. E nós morreremos em perspectiva de eternidade. Nós precisamos viver para Deus, e no viver para Deus, Deus nos dará o suficiente para vivermos. E compreenderemos que nós viveremos em bênção, não só aqui, mas principalmente na eternidade, com Ele, com o nosso Senhor Jesus. É lá que está o nosso tesouro, e é um tesouro que o ladrão não pode roubar. Meus irmãos, eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, já fui vítima de golpe. Rapaz, na internet, uma vez querendo comprar um smartphone, vi um anúncio lá, smartphone barato demais, e no meu coração eu dizendo, olha, vou me aproveitar, quero levar vantagem, né? Tá barato, vou comprar. E fui lá e comecei a conversar com o abençoado no WhatsApp, mandei dinheiro e até hoje esse celular não chegou. Então, olha como é que é a vida. Às vezes eu me esforço em buscar coisas materiais, compreendendo que é tudo ilusório, que é tudo transitório. Mas para Deus, irmão, nenhum tempo investido é em vão. Tudo que nós fazemos para Deus é bênção, porque nós seremos galardoados. Não só aqui, porque aqui Ele há de nos abençoar, mas principalmente na eternidade. Então, aquele homem é chamado de louco. Ele esquece de Deus, ele esquece do próximo, e ele esquece em construir tesouros na eternidade. Qual a nossa perspectiva sobre eternidade? Uma boa pergunta para nós E adentrarmos no ainda, tópico 3. Pode falar, querido professor Daniel. Eu sempre gosto de... Toda a Bíblia ela é um livro incrível, né? E sempre tem alguns salmos que conectam bem com a nossa lição, né? Como nós estamos estudando. E a lição até citou sobre o Salmo 62. E eu achei muito interessante porque eu lancei um desafio uma vez na classe para eles lerem um salmo que estava citando, né? E aí fui incentivar, olha, o livro é incrível, aquela coisa toda, né? E aí, quando foi na semana, eu vi umas postagens dos alunos, tudo estudando o Salmo 139, né? Eu fiquei, oh, Jesus, a palavra a gente lança, mas a palavra não volta vazia, né? E esse Salmo 62 é justamente falando sobre isso, porque ele começa falando, né, que em Deus está a minha alma e espera, Ele é a minha rocha, a minha salvação. E o versículo 10 é um fechamento com chave de ouro, né? Se as riquezas de vocês aumentam, não ponham nelas o seu coração, né? Ainda que as suas riquezas aumentem, não confiem nelas, né? Como diz na tradução da lição, né? Lembrando, o primeiro versículo falando a respeito do foco ser sempre no Senhor. E sempre você pode voltar sempre nessa tecla, insistir nessa coisa, professor, porque marca. Porque marca, o adolescente lá na frente ele vai lembrar. Da mesma forma como eu, Felipe, Hanani, nós tivemos professores na nossa adolescência, na escola dominical, e até hoje a gente lembra de coisas,
vão lembrar do que você está falando, professor, porque não é em vão. O seu tempo que você está passando ali na classe não é em vão. Você não está falando para paredes, porque a palavra não é sua, ela é do Senhor. E a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Então, desafie o seu adolescente a ler a palavra. Vamos ler o Salmo 62 essa semana, e você vai ver, pode ter certeza, lá na frente, eles vão lembrar desse versículo, do versículo 10. Não confie, ainda que as suas riquezas aumentem, não confie nelas, porque o versículo 1 vai dizer que o Senhor é a nossa rocha, né? Glória. Glória. Eu estava pensando nesse versículo agora de Daniel, me veio à mente um lapso de um pensamento sobre justamente a situação que nós vemos mundo afora sobre a guerra, por exemplo, que é uma situação trágica, triste, em que nós oramos, mas eu tenho certeza, meus irmãos, que nenhum daqueles moradores ali da Ucrânia, daquele país, eles pensavam assim, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a alguns dias vai vir começar uma guerra e vai acabar com tudo. Não, nós não pensamos nisso. O salmista diz, não confie no dinheiro. O dinheiro pode se acabar em um estalar de dedo, assim como a vida, que é como uma flor que murcha e seca. Então, nós precisamos confiar somente no Senhor, porque o Senhor, ele é inabalável, independentemente das crises, das guerras, das situações adversas. O Senhor, ele é inabalável, e a nossa confiança vem estar nele. Uma luz aí para a nossa aula também, esse versículo tão enriquecedor. E agora nós entramos no último bloco, no terceiro tópico, é bem rápido e prático também, mas é uma questão não menos importante para tratarmos com os adolescentes, que é ser ou ter. Eis a questão. Olha que interessante, ser fala de essência, ou ter fala de aparência. Nós já tratamos tanto aqui sobre a questão da mídia, né? Justamente em alguns podcasts nossos, e disso aqui o adolescente ele entende muito bem. Os outros tópicos nós vamos, à luz da Bíblia, fazer ele entender, mas isso aqui ele entende, e até às vezes o adolescente, talvez na nossa classe, talvez na sua, querido professor, tenha, mas em regra, em via de regra, geralmente, quem tem dinheiro é o pai, quem tem dinheiro é a mãe, dá a mesada, o adolescente que está ali, né? Talvez o adolescente que está ali não vai ter grandes riquezas ainda, mas a aula vai servir como uma luz através da palavra para o caminho dele, mas sobre questão de essência e aparência, é uma coisa que ele vive e é inclinado a viver todos os dias, que é a questão da falsa aparência, é o ter. Nós vemos em um mundo, que nós já falamos aqui, né, no mundo uma sociedade capitalista, onde nós somos motivados, todos nós, através das publicidades, através das modas, através das redes sociais, através dos anúncios, através de tudo, a valorizar o ter. Ter o melhor carro, ter a melhor roupa, ter o melhor smartphone, ter o melhor acessório, ter o melhor adereço. Nós somos inclinados a ter sempre o melhor, porque nós temos uma sociedade que parece que é mais valorizado aquele que tem do que aquele que é alguma coisa. E olha que bênção, a palavra de Deus ela nos confronta em tudo e mais uma vez nos confronta a vivermos uma vida de essência e não uma vida de aparência, porque para Deus mais vale o ser do que o ter. Quando Deus olha para nós, ele não olha para aquilo que temos, ele olha para aquilo que somos. A prova disso, de muitas que nós temos, diversas, seja experiências pessoais ou bíblicas, é Jó, que já foi citado aqui, por exemplo, quando Deus olhou para Jó e se encontrou ali com Satanás, diz assim, vistes o meu servo Jó, e o Senhor vai citando prosperidades imateriais. O Senhor vai dizendo, ele é servo fiel, ele é uma bênção, ele é fidedigno, ele é crente, ele é uma bênção para a minha obra e para a minha casa. Olha, Satanás, também tu enchestes ele de bem, porque Satanás, ele sempre vai querer valorizar o ter, e Deus sempre vai querer valorizar o ser. Aí o Senhor vai dizer, não pode tirar tudo dele, menos a esposa, porque é uma só carne, e menos a vida, porque a vida me pertence, claro, pertence ao Senhor. E Jó vai passar pelaquela prova, meus irmãos, e no final de tudo ele vai glorificar o nome do Senhor, e o Senhor vai restituir tudo de novo para Jó. Então, uma lição preciosíssima para nós,
para que nós possamos entender que Deus, quando olha para nós, ele valoriza o que nós somos, porque Deus olha para o coração. Quando o profeta, por exemplo, Samuel chega na casa para escolher de Jessé um dos seus filhos, ele olha Eliabe, que é o primeiro, e logo ele é confundido pela aparência, porque Eliabe ele é forte, Eliabe ele é alto, Eliabe é bonito, e o parâmetro que Samuel está acostumado é o parâmetro de Saul, que é um homem alto, que é um homem forte, que é um homem bonito. Só que Deus vai dizer, eu não olho para a aparência como vê o homem, Samuel, olho para o coração. Então, olha que aula abençoada. Eu queria ouvir também nossos professores Hanan e Daniel, mas olha que aula abençoada. Nós vamos encerrar. Foi falado aqui sobre fechar com chave de ouro. É fechar com chave de ouro essa lição 12, para que nós possamos, querido professor, transmitir uma luz através da Bíblia, da palavra do Senhor para os nossos adolescentes em um mundo que valoriza tanto ter, que nós venhamos a fazê-los entender que é mais do que ter, é necessário e importante ser, é a essência, é o caráter, é a vida, é a devoção, é a comunhão no Senhor, que vai valer a pena e que no final não será obra de palha, porque o fogo não pode consumir, mas será obras que serão galardoadas e elogiadas pelo Senhor. Glória a Deus. Mostrar para o adolescente, né, irmão Felipe, que o mais importante é... As mídias sociais hoje mostram muita coisa que nos leva a querer, né, a cobiçar. Mas nós temos que estar nos policiando e tendo o cuidado de não gerar em nosso coração esse sentimento de cobiça, de querer ter o que não é nosso, né, o sentimento de avareza. A sociedade hoje é só o que mostra. Os adolescentes hoje, eu tenho... minha filha vai para a escola, graças a Deus. Ela ainda não passou por isso, mas vários amiguinhos dela, por exemplo, já têm celular, né? E uns ficam apostando qual é o celular mais caro do que o outro. Então, são coisas que eles vivem hoje naturalmente, e é do ser humano. Querer ter melhor é uma coisa humana, né? Querer ter o melhor do que o outro. E a Bíblia nos mostra que nós devemos ter cuidado com isso, né? Nós devemos nos policiar para que esse sentimento não venha descer ao nosso coração. Que aquelas imagens que nós vemos, por exemplo, no Instagram, no Facebook, a vida daqueles YouTubers, por exemplo, não venha trazer ao nosso coração o sentimento de querer ter aquilo também, né? Que o desejo de servir a Deus e de ter o Senhor como centro da nossa vida seja mais alto. Então, nós, como professores, devemos também orar com os nossos alunos, pedir a Deus que os guarde, né, de ter esse sentimento, que os livre dessas pessoas que estão sempre ao redor, tentando desviar eles dos caminhos. Verdade. E, Mara, você estava falando a respeito dessas mídias sociais, né? E às vezes, como é tudo voltado para o consumo, quem nunca se assustou, né? Quando estava assim, comentando com um amigo no WhatsApp, estou precisando de um tênis, uma coisa assim. Aí você abre o Instagram, aparece propaganda de tênis. Aí você fica, meu Deus, como assim? Porque hoje em dia eles têm conexões, todas as redes sociais, né? Tem essas conexões umas com as outras, justamente para voltar ao consumo, justamente para voltar a esse consumismo exacerbado, né? Mas esse tópico da lição 3 eu achei sensacional, né? O segundo parágrafo que diz assim: por essa razão, inúmeras pessoas, inclusive jovens, seduzidas pela lógica do ter, acabam comprando o que não precisam com o dinheiro que não possuem para mostrar o que não são às pessoas que não conhecem. Isso aqui é o resumo da lição e a pura verdade, né? Essas coisas de desejar produtos de marca sem poder, desejar porque fulano tem, porque o outro amigo tem, né? Porque aquele influencer está fazendo propaganda para você ter, né? E puxar eles para o pé no chão, dizer, olha, não é assim que a vida funciona. É a palavra do Senhor que mostra que nós devemos juntar tesouros no céu, que é isso que realmente importa, que esse é o nosso foco, esse é o nosso objetivo, é estar de acordo com a vontade do Senhor, né? Mas eu tenho certeza, professor, que você é a pessoa que Deus escolheu para trazer essa mensagem para o seu aluno.
Mostrar, irmão Felipe, irmão Daniel, para o adolescente, de que quando a gente faz a obra do Senhor, as consequências boas, elas vêm, né? Que são as bênçãos de Deus para a nossa vida, que é a prosperidade de Deus para a nossa vida. A gente não As precisa estar bênçãos vêm até buscando. nós, né? É uma consequência, elas vêm naturalmente, entendeu? Quando você busca fazer seguir a palavra do Senhor de forma honesta, de forma idônea, né? As consequências vêm, as bênçãos vêm naturalmente. Então, deixar claro isso. Às vezes, muitas vezes as pessoas, os jovens, eles acham que tem que trabalhar muito, estudar demais. Claro, você tem que trabalhar, mas tem que deixar a brecha, tem que deixar o tempo, tem que deixar o coração disposto para fazer a obra do Senhor, que é o mais importante. Por quê? Porque nós estamos ganhando aqui, como as consequências por bênçãos, né, de Deus, mas estamos cuidando da nossa vida eterna também, né? Muito importante. Eu achei lindo a minha filhinha de 5 anos, ela teve doentinha, estava internada, e a gente conversando no hospital. Aí ela vendo aquele monte de enfermeira e médico entrando, aí ela disse, mamãe, eu quero ser médica, né, quando crescer. Eu disse, minha filha, você disse que quer ser médica quando crescer. Aí ela parou e fez, mas mamãe, será que quando eu crescer, que eu for médica, eu vou conseguir ir para a igreja? Eu me emocionei com essa palavra dela, porque o pensamentozinho dela, a preocupação dela foi de, será que eu sendo médica, eu vou ter que trabalhar tanto que eu aponto que eu não vou conseguir fazer a obra do Senhor? Que ela ama ir para a igreja, ama estar nos cultos, né? Então, assim, traz para nós, como pais, a gratidão, o alívio de que a gente está ensinando no caminho certo, né? Que a palavra de Deus está sendo plantada, está sendo semeada na vida dela. Então, que a gente possa fazer isso também na vida dos nossos adolescentes, né? Através dessa palavra, que eles possam entender que o sentido é servir ao Senhor com alegria, com humildade, né? Com intenção de adorar e glorificar o nome do Senhor. Eu tava justamente uma vez no plantão, e aí eu estava acompanhando um médico e ele olhou para mim e fez: faz 3 dias que eu não vejo minha esposa. E ele falando isso com naturalidade tão grande, aí eu fiquei, meu Deus do céu, a pessoa nem não tem nem mais noção, né, do que tá falando, né? E tava emendando plantões nessa rotina louca que às vezes acontece. Mas nós precisamos parar para respirar, né, ter qualidade de vida e colocar o Senhor acima de tudo. Acho que a gente precisa dizer, Senhor, o Senhor é o primeiro lugar da minha vida, né? Eu vou buscar meus objetivos, mas eu vou viver para a tua glória, Senhor, acima de tudo. Dentro dos meus sonhos, eu vou colocar o Senhor em primeiro lugar. E nada pode tirar o Senhor do centro das nossas vidas, né? Porque a avareza, para mim, o resumo da avareza é egoísmo. Quando você olha só para si, né? Enxerga só a si mesmo e esquece que existem a sua família, esquece que existe a sua igreja, esquece de seus amigos, esquece que existem pessoas que estão necessitando do seu apoio, da sua ajuda. Glória a Deus. Eu listei aqui, rabisquei aqui duas frases lá para a gente poder ler tudo, mas teve duas frases que eu achei pertinentes para nós podermos encerrar esse terceiro tópico, que é no finalzinho do tópico 2, diz assim: ser rico para com Deus é valorizar e amar aquilo que é importante para Deus. Olha que tremendo. Ser rico para com Deus é valorizar e amar aquilo que é importante para Deus. E no finalzinho do tópico ainda diz assim: que o Espírito Santo nos desperte para sermos tudo o que Deus espera que sejamos: obedientes, fiéis, amorosos e santificados. Você pode ser muito rico. Se essa for a vontade de Deus, você pode ser muito rico. Mas o que Deus requer de nós de verdade não é que nós tenhamos dinheiro para, como Daniel falou, aquele abençoado ministrando, né? Não é para que nós tenhamos dinheiro para comprar iates e jatinhos. O que Deus quer que nós sejamos é obedientes, fiéis,
amorosos, santificados. E eu preciso dizer, é uma vida em que, principalmente, adolescentes e jovens, e eu digo principalmente, generalizando mesmo, porque a classe de adultos, por exemplo, pelo menos com experiência pessoal, baseado pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus avós, pelos meus sogros, por exemplo, é totalmente diferente da vida que eu, às vezes, estou inserido, adolescente, os jovens, é uma vida em buscar likes. Então, numa geração que busca tanto like, que nós sejamos, que os nossos alunos, querido professor, e nós precisamos ser pertinentes nisso em sala de aula, que a nossa geração seja uma geração que esteja preocupada em buscar ao Senhor. E para encerrar a minha fala, na empresa ali, teve uma funcionária que ela iria fazer uma propaganda de um certo produto para as redes sociais, e eu disse assim, vamos tirar foto, vamos fazer as fotos agora com o produto. E aí ela disse assim, não, hoje não, pelo amor de Deus, só amanhã, porque eu preciso passar o meu cabelo, eu preciso colocar a maquiagem, eu preciso me produzir, porque senão não vai valorizar o produto, senão nós não vamos ter muito like, muitas curtidas numa linguagem mais informal. E eu fiquei pensando, se nós pararmos para pensar, nós nos produzimos nas redes sociais para mostrar, às vezes, algo que não é aquilo só para impressionar alguém ou para gerar likes, como essa geração costuma dizer. Então, eu encerro dizendo para que nós possamos dizer para os nossos alunos que a nossa geração não seja uma geração que corre até se cansar desesperadamente em busca de likes, mas para que a nossa geração corra com todas as forças para buscar ao Senhor, porque o Senhor, Ele quer que sejamos obedientes, fiéis, amorosos e santificados. Essa é a maior riqueza que nós podemos ter, é sermos ricos em fazer a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe, como disse nosso professor Daniel, que Deus nos guarde de sermos chamados por loucos ou por tolos, mas que sejamos chamados pelo Senhor naquele grande dia como alguém que não importa quanto tem a conta, o que importa é que foi fiel ao Senhor enquanto viveu e buscou em fazer a sua vontade. Meus irmãos, que aula abençoada, que lição profunda. É uma lição para adolescentes, mas é uma lição para qualquer nível, né? Para qualquer faixa etária, porque é uma lição que nos enriquece, que nos faz crescer e nos orienta a viver uma vida melhor na presença de Deus. Que momento bom e que pena que chegamos ao fim mais uma vez, e nós queremos agradecer e desejar a você, querido professor, uma excelente aula, que Deus possa lhe usar uma vez mais e vai usar para a sua classe, para os adolescentes, para os seus alunos, tudo para a glória de Deus Pai. Eu queria agradecer aos nossos queridos professores que compõem essa bancada conosco, né? E como eu disse, de forma muito especial, Daniel, que passará um tempo aí sem poder estar conosco, mas eu tenho certeza que logo ele estará conosco em algumas ocasiões aí, e eu queria louvar a Deus pela vida do nosso querido professor Daniel Santos e agradecer, Daniel, obrigado por estar conosco, por essa aula, por enriquecer essa aula e por nos ensinar tanto. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém. Eu que agradeço, né? É sempre uma bênção estar aqui com vocês. Eu tenho certeza que Deus vai fazer muitas coisas através da vida do professor Felipe, do professor Arnani e da sua vida, professor. Porque, como a gente já disse algumas vezes, né? Você não é apenas alguém que está contando uma historinha ali por 1 hora para uns adolescentes, não. Você é canal de Deus, certo? Para a vida deles. E tenha certeza que, assim como há 10, 15 anos atrás, eu estava na classe de adolescentes ouvindo, e até hoje eu lembro de coisas que a minha professora da escola dominical me disse na minha classe de adolescentes. Mais na frente, eles vão lembrar do que você está falando, porque você é esse porta-voz da voz do Senhor, né? Glória a Deus. A paz do Senhor, irmã Hanani, muito obrigado mais uma vez estarmos juntos e até a próxima, em nome de Jesus.
A paz do Senhor, um prazer estar com vocês. Irmão Daniel, que Deus continue lhe abençoando. Esperamos revê-lo mais vezes aqui conosco. E o professor, essa semana eu escutei um testemunho do meu pai, de que quando ele era adolescente, quando ele aceitou a Jesus na sua adolescência para a juventude, ele disse que ele lembrava muito dos seus professores da época de adolescência e juventude, do que foi ensinado a ele na igreja, né? De que o seu ministério foi confirmado através do aprendizado dele da palavra que ele recebeu, os ensinamentos que ele recebeu. Então, que nós possamos ser usados para os nossos alunos, né? E que dos nossos alunos saiam líderes da nossa igreja, saiam pastores, saiam evangelistas, né? Saiam pessoas que estejam à frente, né, de rebanhos, guiando esse povo. Outra geração aí mais na frente. E que saiam também empresários, saiam Deus juízes, quiser, amém. saiam homens e mulheres cheias de Deus em posições grandes de destaque mesmo, mas que, em nome de Jesus, que sejam pessoas cheias do Espírito Santo, né, para entrar nesses locais estratégicos e mudar muitas vezes a sociedade, assim como José fez, né, como nós vimos hoje. É verdade. A nossa sociedade precisa de pessoas idôneas na frente, né, desses cargos, que Deus possa abençoar esses adolescentes de hoje, nossos alunos. Glória a Deus. Serão aulas como essas que formarão um caráter cristão verdadeiro para que os nossos alunos e os nossos adolescentes não se corrompam lá na frente, independentemente de onde Deus as coloque, nós iremos confiar que por esta formação que elas estão aprendendo em casa e na igreja, né, que sem sombra de dúvida é um local que forma homens e mulheres para a sociedade, serão bênçãos de Deus. Nós queremos agradecer a você, professor, que esteve conosco mais uma vez, e esse foi mais um podcast do DENEC, Departamento de Ensino, da nossa querida Igreja Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte. Que Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, e até a próxima. Deus abençoe vocês.